Então, vamos tratar aqui da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma norma que recentemente foi incluída no rol das legislações a serem cobradas nas provas da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Uma legislação extremamente pouco recorrente em concursos. Na verdade, não se sabe exatamente por que a Polícia Militar de Minas Gerais passou a exigir a LINDB. Não é tão comum, principalmente em concursos policiais, né? Mas a LINDB agora está presente no CFSD, no CFO, nas provas de concursos internos todas, no CFS, enfim. Passou a ser uma norma a ser considerada pelo policial militar de forma geral, em todo tipo de concurso da instituição. Ela é uma norma que você simplesmente pegar a LINDB, começar a ler a LINDB, principalmente para quem não tem aquela formação jurídica, né, que é o caso da grande maioria de vocês aqui, ela é um pouquinho chata, não é uma lei que você consegue ler, você consegue pegar, ler ali e estudar, não é uma lei que você consegue entendê-la, não. Ela demanda um conhecimento mais aprofundado, ela demanda, sim, assistir essa aula para você conseguir entender o que é a tal da LINDB, né? Não sei se vocês começaram a ler, tentar estudar ela aí individualmente, sem assistir videoaula. É bem complexo de entender a LINDB assim, de forma sozinha, estudando sozinho, né? Muito, bastante. Concordo contigo, viu, Stephanie? Concordo contigo. Ela não é uma lei simples de se entender, não. Eu vou passar aqui para vocês alguns pontos-chave para vocês matarem qualquer questão de LINDB, tá? Provas da polícia. Até hoje, ela cobra a parte inicial, tá? A parte inicial da LINDB é o que geralmente a polícia cobra. Geralmente, a polícia coloca uma questão, até hoje, a polícia não colocou mais de uma questão de LINDB nas provas dela. Então, se tiver LINDB e na prova dos senhores aí, ou de qualquer outro concurso interno, vai ser uma questão, tá? Nas questões vai mais do artigo 20 para trás. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Para vocês entenderem o que é a LINDB. A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Já foi Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Antes ela era uma norma de introdução ao Código Civil Brasileiro, né? Quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, ela chamava Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Mas aí, durante o tempo, visualizou-se que aquelas aplicações lá da LINDB, principalmente aquela parte inicial, que trata ali de vigência, de promulgação, de aplicabilidade de leis, ela vale para todo e qualquer ramo do direito. Então, inicialmente, quando eu fiz faculdade, a LINDB ela era Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Hoje, ela é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? E por que eu posso falar com vocês tranquilamente que muito provavelmente vai ser cobrada a parte inicial da LINDB? Porque a parte final da LINDB ali, ela começa a tratar mais especificamente do Código Civil mesmo, do direito civil mesmo, né? Então, quando a gente começa a falar lá de direito internacional público, de matrimônio, de regras para casamento, isso são questões eminentemente do direito civil, né? E não é muito o contexto, não é muito a realidade das provas de vocês. Então, quem já fez provas anteriores aí vai perceber, principalmente quando não tratam-se de provas de que tem direito civil dentro do seu referencial de matérias ali, vai perceber que a LINDB, ela vai trabalhar, o que é cobrado na LINDB é aquela parte inicial, que são as normas que valem para todo o ordenamento jurídico. Então, pensando nisso, é que eu posso afirmar para vocês que a LINDB é uma lei guia, tá? Vou compartilhar aqui com vocês aqui uma tela em branco aqui, para a gente colocar algumas informações aqui para não esquecer. Todo mundo vê a minha tela em branco aqui? Todo mundo consegue ver minha tela em branco aqui? Vamos isso aqui. Todo mundo consegue ver minha tela em branco? Então, olha só, primeira informação sobre a LINDB, ela é uma lei guia. Quando eu falo que a LINDB é uma lei guia, eu estou querendo dizer o seguinte, ela é uma lei que ela vai dar um encaminhamento, ela vai estruturar, ela vai dar um direcionamento para
todas as outras normas do direito. Então, essa parte inicial da LINDB, ela vale tanto para o Código Civil, quanto para o Código Penal, direito constitucional, ali, através do processo legislativo. Então, é uma lei guia. E se eles quiserem cobrar de forma mais aprofundada a LINDB, que não é o perfil do CRS, o CRS, ele muito provavelmente vai cobrar ali a LINDB só a parte de leitura mesmo, interpretação, aquela parte seca, né? Mas, como eu sempre falo com vocês, a gente estuda aqui pensando numa prova mais difícil possível, então eu gosto de desmiuçar bem a LINDB. A LINDB é uma lei guia. Quando a gente fala que é uma lei guia, alguns doutrinadores, inclusive, falam que ela é uma lei de sobredireito, tá? Ó, lei de sobredireito. Por que uma lei de sobredireito? Porque ela vale não só para o Código Civil, ela vale para toda e qualquer lei do direito brasileiro, beleza? Lei de sobredireito. Então, se por um acaso cair em alguma prova que você fizer isso aqui, saibam que ele está falando disso aqui, tá bom? Outro ponto sobre a LINDB. Pessoal, tendo dúvidas aí, vai me mandando aqui no chat que eu vou esclarecendo para vocês, tá bom? Surgindo dúvidas aí sobre a LINDB, vai mandando no chat aqui que eu vou esclarecendo para vocês. Então, primeira informação, ela é uma lei guia, ela é uma lei de sobredireito, porque ela vale para todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Outro ponto sobre a LINDB aqui, outro ponto extremamente relevante sobre a LINDB. Ela é uma lei ordinária, tá? Por que ela é uma lei ordinária? Ela foi recepcionada pela Constituição Brasileira, lá de 1988, como lei ordinária. Esses pontos aqui são pontos que muito provavelmente não serão cobrados na prova de vocês, mas são pontos relevantes que você precisa saber, porque se eventualmente quiserem cobrar uma questão difícil de LINDB, você vai matar, tá bom? Dentro dessa lógica de lei, né, a gente precisa, quando a gente vai falar assim de lei, formação de leis, processo legislativo, a gente passa muito naquela ideia lá do direito constitucional, né? Quando que se inicia uma lei, né? O processo legislativo, que acontece antes de uma lei efetivamente ser publicada, que acontece antes de efetivamente uma lei ser promulgada. Isso não vem ao caso para a gente aqui, tá? Isso não vem ao caso para a gente aqui. Às vezes, o professor ele vai ensinar a LINDB, ele quer deixar a LINDB o mais clara possível e ele entra muito nesse viés do processo legislativo. O processo legislativo, ou seja, a forma como uma lei é construída, pouco importa para a gente aqui. A gente tem que ter em mente, a gente tem que saber, e se for o caso, decorar alguns pontos específicos, algumas afirmações específicas sobre a LINDB. Padrão? Então, eu já sei que ela é uma lei guia, ela é uma lei de sobredireito, ela é uma lei ordinária, e eu preciso entender que o processo legislativo aqui é irrelevante. Por que irrelevante? Porque eu começo a pensar numa lei, basicamente, ó, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, o que a LINDB vem me trazer? A LINDB vem me trazer algumas informações basilares sobre como funciona as normas, as leis, dentro do sistema jurídico brasileiro. Como é que vai funcionar? E aí, o que vai cair na sua prova é promulgação, publicação, repristinação, vigência, vacatio legis, tempo para aplicabilidade. São os institutos que vão cair na sua prova que a gente precisa saber aqui de fato. Padrão? Então, primeira informação que eu vou trazer aqui para os senhores que vocês precisam guardar. Primeira informação, ó. Publicação. Publicação. O que é a publicação? Publiquei uma lei, tá? Publiquei uma lei. O que é isso? Publiquei uma lei está publicada. O que isso funciona? Se a lei ela está publicada, quando eu falo que uma lei ela foi publicada, significa que essa lei tem validade. Uma lei publicada é uma lei que tem validade. O que é uma lei publicada? Para que eu tenha uma lei publicada, eu preciso ter um outro instituto aqui, qual seja o da
Promulgação. O que é a promulgação? Significa que a lei existe. Significa que a lei existe. Então, vamos pensar aqui, ó. Passou-se por todo um processo legislativo. Resolveram criar um novo Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Vamos criar um novo Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ou um novo Código de Ética dos Militares do Estado de Minas Gerais. Vamos pensar. Tanto o Estatuto quanto o Código de Ética são leis. São leis estaduais. Então, são leis. Padrão? Então, show. Vamos pensar aqui agora que eu vou mudar o Estatuto dos Militares de Minas Gerais. Vai passar por todo um processo legislativo, vai ter as discussões, vai ter as reuniões na Câmara, serão ouvidos representantes e tal. Isso para a gente aqui, dentro da nossa prova, para a nossa prova, dentro de LINDB, não importa. O que importa para a gente aqui, de fato, tá? É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que importa para a gente, de fato, é a promulgação. Com a promulgação, significa que a lei existe. Nós tivemos uma alteração recente agora no Estatuto dos Militares, que houve uma alteração do Estatuto dos Militares de Minas Gerais. Então, a alteração que ocorreu, se não me engano, em julho do ano passado, foi uma promulgação, uma nova promulgação do Estatuto dos Militares de Minas Gerais. Quando eu vou criar uma lei, vou passar por todo o processo legislativo, eu vou falar que a lei passa a existir. Então, a lei existe quando ela é promulgada, ok? A lei existe quando ela é promulgada. Então, para todos os fins, quando que uma lei passa a existir? Olha, uma criança passa a existir no mundo quando ela nasce. Uma lei passa a existir no mundo quando ela é promulgada. Da mesma forma que uma criança passa a existir no mundo quando ela nasce, uma lei passa a existir no mundo quando ela é promulgada. Uma lei promulgada é uma lei que tem validade. Promulgação é igual validade? Não. Promulgação é um instituto, validade é outra. A lei, ela passa a ter validade quando ela é publicada, tá? A lei passa a ter validade quando ela é publicada. Então, você pega aí qualquer lei, lá no finalzinho da lei, lá embaixo, no finalzinho, teve a lei todinha, lá no finalzinho vai ter lá assim, ó, data da publicação. Ah, tá lá, Minas Gerais, 10/4/2023, tá? Então, essa lei passou a ter validade. Uma lei que foi promulgada, ela então tem existência, a lei existe. Uma lei que foi publicada, ela tem validade, ela está valendo. Só que eu tenho outro instituto aqui. Eu tenho um outro instituto aqui. Que instituto que é esse? É o Instituto da Vigência. O que é o Instituto da Vigência? O Instituto da Vigência, ele tem 2 requisitos, tá? Para que uma lei tenha vigência, ela tem que ter vigência no tempo e no espaço. Para que uma lei tenha vigência, ela tem que ter vigência no tempo e no espaço. O que significa isso aqui, senhores? Olha só. A vigência no tempo e no espaço. Quando eu estou falando aqui, ó, Estatuto dos Militares de Minas Gerais. É uma lei que foi promulgada, então ela existe. É uma lei que foi publicada, tá lá no Minas Gerais, que é o local onde se publicam as leis estaduais de Minas Gerais. Então ela tem validade. E como que eu vou saber que essa lei tem vigência? Para eu saber que uma lei tem vigência, eu preciso considerar 2 requisitos: tempo e espaço. Primeiro requisito. Vamos falar aqui do primeiro requisito, que é o espaço. Olha, o Estatuto dos Militares de Minas Gerais tem validade, aplicabilidade,
para Minas Gerais. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem validade para a circulação de veículos dentro do território brasileiro. Então, eu não posso cobrar o cumprimento de determinadas legislações com aplicabilidade, com vigência em Minas Gerais para outros territórios. Eu não posso exigir que o militar de São Paulo cumpra os requisitos ou adote o que está previsto, por exemplo, no Código de Ética de Minas Gerais. Porque a regra da vigência não é só tempo, como algumas pessoas dizem, é tempo mais espaço. O espaço é mais fácil de entender. Se a lei é de Minas Gerais, aplique em Minas. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, carros de empresa, esses carros alugados de empresa, a maioria deles é registrado lá no sul do país, lá em Curitiba, se não me engano. Por que que é registrado lá? Porque a taxa, tá? A taxa de emplacamento, a taxa de PVA, a taxa de manutenção desse veículo em relação aos impostos, ela depende, ela tem vigência espacial diferente dentro do país, ok? Tem o microfone aí que ligou. Desligar os microfones aí. Ela tem vigência diferente dentro do país. Então, o IPVA no estado é diferente do IPVA em outro e assim sucessivamente. Então, a lei que trata do IPVA, tá? O imposto IPVA, ela tem vigência espacial em estado, é por estado. Então, beleza? Primeiro requisito da vigência é o espaço. Tranquilo. Agora, o segundo requisito da vigência, quando eu falo que uma lei é vigente, é o tempo. E essa questão do tempo, né, vocês que estão fazendo várias questões aí, já perceberam que essa questão do tempo dentro da LINDB é o que mais é cobrado em prova, tá? Essa questão do tempo aí dentro da LINDB é unanimidade, tá? Então, vamos lá, ó, a vigência, ó, tempo mais espaço. A questão do tempo aqui para LINDB é o que mais cai em prova. Então, vamos falar assim de questão de tempo para vigência. Vamos lá. Primeiro ponto. Regra geral, beleza? Regra geral. Teve um processo legislativo que para a gente, aqui dentro da LINDB, é irrelevante. A lei foi promulgada. Significa que a lei existe. A lei promulgada é a lei que nasceu. Ela existe. Quando eu tenho validade, quando uma lei ela é válida quando ela é publicada, tá? Então, uma lei passa a ser válida quando ela é publicada. Mas uma lei promulgada e válida não necessariamente terá vigência. São institutos que eu coloquei aqui de forma separada, cada um dentro de um quadrado, para que vocês consigam perceber que um quadrado não se mistura com o outro, são institutos totalmente diferentes. Uma lei promulgada significa que ela existe, ela, quando é publicada, significa que ela tem validade, e a questão da vigência dela é totalmente diferente. Pode existir uma lei promulgada, publicada, que não tem vigência. Isso acontece muito, isso acontece bastante. Ah, Fenice, então você quer dizer que uma lei promulgada e publicada não necessariamente tem vigência? Não, não. Para que uma lei tenha vigência, eu tenho que ter os dois institutos, tempo e espaço. Essa questão do espaço a gente já viu, tem a ver com o local de validade dessa lei. Isso é bem tranquilo. Agora, a questão do tempo é o que gera maior dúvida nas pessoas, né? Principalmente para quem está estudando ali. Quando que uma lei passa a ter vigência? Regra geral é a própria lei em seu texto que vai me dizer quando aquela lei terá vigência. Essa lógica da vigência, entendam, quando eu posso cobrar das pessoas, quando eu posso exigir que as pessoas cumpram essa lei, isso é vigência. Uma lei vigência tem a ver com a possibilidade de que as pessoas
cumpram essa lei, sejam obrigadas a cumprir essa lei, possam responder administrativamente, civilmente, penalmente, com base nessa lei. Então, a regra é, a própria lei vai estabelecer qual é o tempo de vigência dela. Algumas leis colocam em seu texto que essa lei entra em vigor, entendam vigência, na data de sua publicação. Se você pegar todas as leis que vocês estão estudando aí para o seu concurso, e você ir lá no finalzinho dessa lei, lá embaixo, lá no finalzinho dessa lei, você vai ver como é que se deu a vigência dessa lei. Pode ser que a vigência seja imediata, ou seja, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Significa dizer que, a partir do momento que essa lei foi publicada, ela passa a ser exigida. A gente tem um brocardo em direito que fala o seguinte, ó, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. E é justamente com base nesse brocardo que a gente tem essa questão da vigência das leis. Olha, quando o legislador fala assim, não, essa aqui é uma lei super tranquila, isso aqui está todo mundo sabendo, isso aqui não vai gerar grandes impactos na vida das pessoas, então a gente já pode exigir essa lei de imediato, as pessoas já são obrigadas a cumprir isso aqui, tá? Já são obrigadas a cumprir isso aqui, tá? A gente fala que é o princípio a gente tem também o princípio da sincronia, né? O que é o princípio da sincronia? Em todo o espaço demarcado para aquela lei ali, ela passa a ter aplicabilidade. Não importa se você mora num rincão de Minas Gerais, regaçado aí, que não tem nem internet, fudido, não tem nem internet, você não sabe nem o que está acontecendo no mundo, você não sabe nem quem é o presidente da República, mas vai ser cobrado de você essa lei lá. Porque se ela tiver vigente, você é obrigado a cumprir essa lei. Então, essa lei entra em vigência na data de sua publicação, ou seja, teve vigência imediata. Existem leis que têm vigência de 10 anos. Tem uma lei que fala sobre uma questão rural que ela teve dentro do seu próprio texto. Olha, essa lei começa a vigorar em 10 anos. Já existiram leis no Brasil dessa forma. Já existiram leis no Brasil. Essa lei começa a vigorar em 10 anos. Ou seja, era uma lei extremamente complexa, era uma lei que tinha institutos muito complexos, que as pessoas demorariam muito tempo para se adaptar, para modificar algumas coisas, para pensar, para reestruturar algumas coisas, e o tempo suficiente para que o Estado cobrasse a aplicabilidade dessa lei tinha que ser 10 anos. Um exemplo muito comum, muito rotineiro nosso aqui do dia a dia. Código Civil. Quando eu fiz faculdade, eu estudei, né, o Código Civil de 2002. Mas muitos colegas que se formaram ou que fizeram faculdade antes de 2002 estudaram com base no Código Civil de 1916. E o Código Civil, tá? O Código Civil, ele é uma legislação, uma lei que a alteração dele, ou seja, a vigência dele, geralmente é de 1 ano. O novo Código de Processo Civil, que foi recentemente promulgado, publicado, ele teve essa vigência aí de 1 ano. Então, é o próprio legislador que coloca na lei, propriamente dita, qual é o tempo de vigência dessa lei. Olha, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa lei entra em vigor daqui a 1 mês. Essa lei entra em vigor daqui a 60 dias, 90 dias, 120 dias, 1 ano, 10 anos. Ok? Então, é a própria lei que vai dizer qual que é a vigência dessa norma. Fenice, então, peraí, me explica aqui. Foi promulgada uma lei, ok? Essa lei foi publicada hoje. Essa lei foi promulgada e publicada hoje, mas essa lei fala que ela entra em vigor
em 1 ano a partir da data de sua publicação. Essa lei é o quê? Olha, essa é uma lei que existe, porque ela está promulgada. É uma lei válida, que tem validade, porque ela está publicada, mas é uma lei que não tem vigência, porque ela está no que nós chamamos de vacatio legis, tá? A gente fala que ela está num período que nós chamamos de vacatio legis. Ó, vacatio legis. O que é o vacatio legis? Vacatio legis é a lei publicada, porém, tá? Porém, é sem vigência, ou seja, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser exigida, não se pode exigir a aplicabilidade dela, tá? Esse período pode ser chamado na prova de vacatio legis e vacância? Sim, sim, exatamente. Vacatio legis pode ser chamado de vacatio legis, ou seja, esse período aí que a lei está lá, a gente fala embrionária, né? Está ali pronta para começar a produzir efeitos. A gente pode chamar ou de vacatio legis, tá? Ou de vacância, tá bom? A gente pode chamar isso de vacância também, não tem problema, tá? Vacatio legis e vacância, mesma coisa. Tá dando para entender? Se tiver dúvida, me chama aqui que eu explico de novo. Tentando deixar o mais didático possível, tá? Então, vacatio legis, a lei foi publicada, porém ela está sem vigência, tá? Por quê? Porque o tempo colocado na própria lei vai indicar quando que essa lei terá aplicabilidade. Quando eu posso começar a exigir das pessoas o cumprimento dessa lei. Padrão? Então, já vimos publicação, promulgação, vigência. Vacatio legis. A lei foi publicada, porém sem vigência. Quando que se dá a questão da vigência, tá? Da vigência das leis. Vamos lá. Ó. A regra é, o próprio legislador coloca em seu texto quando que vai começar, quando que vai ocorrer a vigência da lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. No outro dia já pode exigir das pessoas o cumprimento dessa lei. Há uma norma de trânsito brasileira que passou a exigir a cadeirinha. Vamos pensar aqui, o Código de Trânsito Brasileiro mudou e passou a exigir cadeirinha para conduzir animais, motocicleta. Né? É algo que é um... Se eu quiser conduzir animais, motocicleta, como é que eu coloco? Eu coloco na cadeirinha de cachorro? Porque agora tem isso, né? Cachorro, mãe de pet, mãe de cachorro, mãe de gato, essas mães desses... Mãe de bicho. Mãe e pai de bicho. Ah, como é que eu vou carregar meu filho na moto? Que filho? Ah, meu gato. O João. Aqui, João, o gato. Ah, eu vou carregar meu filho. Como que eu vou carregar? Outro dia me perguntaram, como que eu vou carregar meu filho na moto? Porque eu procurei no Código de Trânsito, não achei. Eu falei, ele tem quantos anos? Ele tem mais de 7 anos? Ele tem 10 anos? Quantos anos que ele tem? Ah, não, ele tem 1 ano. Eu falei, ué, como que você vai carregar uma criança de 1 ano na moto? Ah, não, é meu cachorro. Meu cachorro. Como é que carrega cachorro na moto? Até eu fiquei sem saber, porque eu falei assim, gente, eu nem sei se existe isso no código. Como que carrega cachorro na moto? Vamos pensar que criou-se uma lei do Código de Trânsito Brasileiro que agora fala o seguinte. Só ir no açougue. Dentro da blusa. É desse naipão aí. Esse Gabriel é minha filha. Mas é desse naipão aí. Então, olha só. Como que eu vou carregar agora os animais na motocicleta? Aí, saiu uma norma do Código de Trânsito Brasileiro falando que os animais devem ser transportados em uma caixa de plástico com orifícios de 2 centímetros acopladas ao bagageiro do veículo em modelo especificado dentro da resolução lá do CONTRAN ou DETRAN, qualquer que seja.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Opa! Significa dizer que no dia seguinte, se eu visualizar alguém carregando o cachorro aí, né, como sugestão de alguns aí, dentro da blusa, dentro da mochila, tem uns que carregam eles até, sei lá, coloca o cachorro em pé. Tem uns cachorros que é meio ninja, tem uns cachorros que parecem gente mesmo, vai em pé lá na moto, assim, sai andando. Eu já posso ser multado? Sim. Sim, porque essa lei, ela tem vigência. Ou se eles colocarem assim, essa lei entra em vigor em 1 mês. No dia seguinte é que essa lei foi promulgada, publicada, mas foi colocada a vigência lá de 1 mês. No dia seguinte, sou abordada carregando lá o Pedro, que é meu cachorro, dentro da blusa. Podem me multar? Não, porque apesar de ter vigência espacial, essa lei ainda não tem vigência temporal, porque essa lei está em vacatio legis, essa lei está em vacância. Podem exigir de mim o cumprimento desta lei após esse período de 30 dias. Porco. Um dia eu vi um vídeo aí que saiu porco. O cara carregou, esse carrega bezerro no carro. Já carreguei um guarda-roupa no meu Onix, né? Mas pelo menos não era animal. Mas, enfim. Já carreguei uns animais também dentro do meu carro, mas animais humanos. Enfim, continuando. Então, olha só. Isso é o Instituto do Vacácio. Padrão? Show. Aí, vamos lá. E se a lei não colocar? Porque nós temos legisladores, né? Porque são os nossos legisladores, não sei se vocês sabem, mas são os nossos legisladores que fazem as nossas leis. Só que nós temos legisladores muito peculiares, né? A gente tem legisladores aí, sei lá, Tiririca, Cãozinho dos Teclados, Frota, tem uns outros aí. Exímios entendedores jurídicos, né? Nós temos exímios entendedores jurídicos aí, que são os nossos deputados, são os responsáveis por elaborar as nossas leis. Padrão. Aí, o deputado, nossos exímios deputados aí, que elaboraram a lei, mas pode lei que tem impacto para a população de vigência no dia seguinte? Se o legislador colocar que ela tem, essa lei entra em vigor na data de publicação, ela está valendo. E é muito complexo, é justamente isso que eu estou falando. Às vezes o legislador, ele não tem muita noção do que está fazendo, não. Mas é uma lei complexa, que exige uma modificação de estrutura, exige que as pessoas passem a ter um outro padrão de comportamento, e essa lei vai ser cobrada no dia seguinte. Pode ser cobrada, se tiver na lei, pode ser cobrada. Se na lei colocar assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, pode ser cobrada? Pode. Pode ser cobrada imediatamente, no dia seguinte. E eu vou explicar como é que funciona essa contagem de prazo aqui também dentro da LINDB. Padrão? Beleza. Suponhamos que o meu legislador não colocou, pior do que ele não colocar, do que ele colocar uma lei complexa, com vacácio imediato, ou seja, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, sem vacácio legis, né, com vigência imediata, ele nem fala nada. O legislador criou uma lei, mas ele não falou nada, ele não falou qual que é o prazo, não falou qual que é o prazo de vacância. E lá na LINDB, ele deixa isso muito claro. Olha, quando eu tiver na omissão do legislador sobre o prazo de vacância, nossa senhora, eu preciso voltar a beber. A vacância, esta será de 45 dias. Ponto. Ou seja, se quando eu pegar uma legislação, peguei uma lei qualquer, e não foi estabelecido qual que é o prazo de vacância, qual que é o prazo de vacatio legis, quando eu começo a exigir que as pessoas cumpram essa lei, ou seja, quando a lei não diz qual o período de vacância, esse período necessariamente será de 45 dias, tá? Na omissão do legislador sobre o prazo de vacância, esta será de 45 dias.
O legislador não colocou. Ah, essa lei entra na data de publicação, não colocou, só fez a lei e não colocou lá. Não entra, não falou nada. Quando ele foi omisso, quando o legislador não coloca qual que é o tempo de cobrança da lei, esse prazo será de 45 dias. Agora, atenção! Atenção! Muita atenção ao que eu vou falar para os senhores aqui agora. Muita atenção. Essa questão dessa vacância aqui é no Brasil. Esse período de 45 dias de vacância aqui é para o Brasil, tá? A questão, a questão aqui dos... deixa eu colocar aqui. Deixa eu digitar aqui. No silêncio do legislador, ou seja, na omissão do legislador, no silêncio do legislador, a vacância será de 45 dias, tá? A gente fala muito, inclusive, do princípio da sincronia. É em todo o Brasil ser uma lei federal em 45 dias, ou é em todo o estado de Minas Gerais ser uma lei mineira, tá? Princípio da sincronia. Ou seja, o princípio da sincronia fala que a lei terá vigência em todo o espaço no qual ela tem aplicabilidade. Se é uma lei mineira, o princípio da sincronia vale para todo e qualquer lugar de Minas Gerais. Se é uma lei federal, o princípio da sincronia tem vigência em todo o território brasileiro. Porém, no exterior, cuidado com o exterior, no exterior, essa vacácio, tá? No exterior ou em país estrangeiro, né? No estrangeiro, essa vacácia será de 3 meses. No exterior ou em país estrangeiro, essa vacácia será de 3 meses. Por que isso? Por que isso? Porque a LINDB, ela é muito antiga, tá? A LINDB, ela é lá de 1942. Em 42, não se pensava na velocidade que nós temos hoje de informação. Não se falava em globalização, em velocidade como algumas informações correm hoje. Lá em 1942, para uma notícia chegar em outro território, para chegar em outro país, demorava. Às vezes tinha que ir até de navio, de barco, para essa notícia chegar. Não é igual hoje um mundo mais globalizado. Então, algumas normas brasileiras, elas têm influência em outros países? Sim, né? Tem influência em relação a brasileiros que estão em outro país e gringos também em relação ao Brasil, tá? Existem várias situações em que leis brasileiras elas podem ter aplicabilidade fora do Brasil, tá? Na extraterritorialidade. Se a gente pensar, por exemplo, o Código Penal Militar, a regra é a extraterritorialidade. Significa dizer que eu aplico a lei penal militar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Se tem um militar da ativa lá no Afeganistão, numa missão de paz, e em serviço nessa missão de paz lá, ele comete algum crime que está previsto no Código Penal Militar, aplica o Código Penal Militar, né? Então, são várias as situações que eu vou aplicar a lei brasileira no exterior, tá? Pergunta aqui. 3 meses é diferente de 90 dias? Completamente diferente de 90 dias. Isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Cuidado, tá? Cuidado. Vou até colocar aqui, ó. Cuidado. É diferente, Cuidado com a pegadinha. Cuidado. É diferente de 90 dias. Isso é pegadinha clássica de prova. Clássica. Essa é a pegadinha principal. O pessoal adora cobrar nas provas isso aqui, ó. Cuidado, nobres combatentes, cuidado. 3 meses
é diferente de 90 dias. Não é 90 dias, é 3 meses. E tem uma regra de direito constitucional que fala, né, como é que funciona essa contagem de prazo aqui. Se você ler rápido, você viaja, você vai lá para outro planeta e volta e erra achando que está acertando. Algumas observações sobre o que eu estou falando aqui. Se não tiver no texto legal a previsibilidade do tempo de vigência, ou seja, na omissão, né, se o legislador não colocar lá, tá? 45 dias. Não é um mês e meio. Não é um mês e meio. São 45 dias. Então, por isso que confunde. Não, então, peraí. Se no caso do Brasil aqui é 45 dias, no exterior é o dobro, que é um mês e meio aqui, então no exterior o dobro é 90 dias. Não viaja não, que você vai errar a questão. Não cai nessa pegadinha, não. Na omissão do legislador, vacatio legis, 45 dias. Para países estrangeiros, no exterior, 3 meses. Cuidado, é diferente de 90 dias. Vou colocar até uma setinha aqui para você não esquecer. Cuidado, porque é diferente de 90 dias, tá? Cuidado, que isso aqui é diferente de 90 dias, tá? Algumas informações. Fenícia, e se no Brasil... Olha a pergunta que já caiu em prova, ó, para você ver. E se no Brasil for promulgada, publicada uma lei com vigência, ou seja, com vacatio legis, de 1 ano? Quando eu poderei exigir esta lei promulgada, publicada e vigente no Brasil em 1 ano da data de sua publicação no exterior? Olha a pegadinha de prova. Quando que eu posso exigir essa lei que tem vacância aqui no Brasil de 1 ano, no exterior? Ora, é 1 ano. É 1 ano. É 1 ano. Isso aqui no Brasil, 1 ano. Esse período no exterior de 3 meses é no mínimo 3 meses. Se aqui no Brasil fala que é 6 meses, 9 meses ou 1 ano, lá no exterior também é 3 meses, 9 meses ou 1 ano. Agora, se aqui no Brasil tem vigência imediata, entre em vigor na data de sua publicação, tem que esperar os 3 meses para passar a ser cobrada lá no estrangeiro. Tá bom? Isso aqui é pegadinha de prova, isso aqui é regra de interpretação. Fiquem muito atentos a isso aqui. Beleza? Mais uma vez eu falo. O que é vigência? É quando eu posso aplicar uma lei. Quando eu posso cobrar uma lei, tá? A própria lei coloca, tá? Quando eu tenho uma lei que está numa vigência de 1 ano, ela é uma lei válida para todos os efeitos, tá? Ela é uma lei que existe, porque ela existe porque ela é promulgada, ela é uma lei válida porque ela foi publicada, mas ela não tem vigência porque ela ainda não pode ser exigida. Exemplo, Código Civil de 2002. Como eu disse, eu estudei o Código Civil de 2002 quando eu fiz faculdade, mas teve muitas pessoas que estudaram de 1916. O Código Civil de 2002, ele não passou a ser exigido em 2002. O Código Civil de 2002 teve uma vacatio legis de 1 ano. O Código Civil de 2002 só passou a ser exigido em 2003. E para vocês entenderem aqui, guarda outra informação extremamente relevante aqui. Quando eu vou falar nessa questão de vacatio legis, tá? Vocês precisam guardar uma informação aqui. Deixa eu limpar essa tela aqui, para eu começar a trabalhar outros pontos aqui com os senhores. Vamos lá. Eu falei aqui da questão de promulgação, publicação, vacatio legis, né? Vacatio legis no exterior, né? A regra é no mínimo 3 meses, não 90 dias. Não é 90 dias, isso é pegadinha de prova. Não é 90 dias, é 3 meses, não é 1 mês e meio, 45 dias. Guarda essa pegadinha de prova. Quando eu vou falar aqui quando eu vou falar aqui de vigência, tá? Aqui, ó, vigência da lei. Quando eu vou falar em vigência da lei. Quando que acaba a vigência? Ou seja, fim da vigência da lei.
Fim da vigência da lei. Quando eu tenho o fim da vigência de uma lei? Eu tenho o fim da vigência de uma lei em duas hipóteses, tá? Eu tenho o fim da vigência da lei em duas hipóteses. Quais são as hipóteses aqui, ó? Primeira hipótese do fim da vigência de uma lei. Primeiro, modificação dessa lei. Ou a revogação dessa lei. Ok? Eu vou pensar no fim da vigência de uma lei quando essa lei ela é modificada ou quando essa lei é revogada. Ok? Ou quando a lei é modificada ou quando ela é revogada. O que eu estou querendo dizer, senhores? Eu estou querendo dizer o seguinte. Somente lei, eu vou colocar um outro ponto aqui, que é assim, bizu master de prova para vocês. Aqui, ó. Somente lei modifica outra lei. Isso aqui é muito importante. Somente lei modifica outra lei. Ok? Somente lei modifica outra lei. Isso aqui é importante. Porque, olha só. Eu tive lá meu Código Civil. Vamos pensar um. Olha vocês verem que interessante. Eu estou aqui estudando para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Vou ir fazer essa prova, que mudou toda agora, né? Eu vou estudar lá 25 questões. Metade da prova português, direitos humanos, direito constitucional, inglês. Mal sei português. Sei português mal e porcamente, tem que saber inglês para fazer essa prova. Padrão, beleza. Fui lá, fiz o meu curso. Passei aquele curso complexo, difícil. Saí de lá igual um cachorro desembestado atrás de carne para prender pessoas. Saí igual um cachorro faminto para prender pessoas. Eu quero prender pessoas. Eu quero ser polícia. Eu quero prender gente. Eu quero prender gente. Eu quero isso. Aí lá no meu curso, eu estudei a lei de contravenções penais. A lei de contravenções penais me fala que é crime anão, que é contravenção penal, algumas atitudes lá. Remesso ou colocação perigosa, perturbação do sossego, trabalho à lei, direção perigosa, jogo de azar, que a gente conhece comumente aí, muito facilmente, jogo de bicho. Jogo de bicho. Cheguei e falei assim, ué, mas peraí, ué. Eu aprendi lá no meu curso que o jogo de bicho é contravenção penal. E eu tô aqui tirando meu policiamento a pé, tem uma contravenção penal aqui na minha cara aqui. Mas não é possível que ninguém tá vendo essa contravenção penal dessa mulher que tá gritando galinha, porco, pato, gambá, escambau, nem sei se tem esses bichos no jogo do bicho lá, que eu não sei o que é isso, como é que mexe com esse trem. Mas tem lá, galo que é 13, o viado, 24, daí que vem o 24 do viado, e por aí vai. A mulher tá lá gritando, eu falei assim, não, é agora que eu vou fazer minha primeira prisão. Vem cá, minha senhora, esteja presa. O quê? Presa? Presa por de quê? Jogos de azar. Ela o quê? É o que é isso? Você tá falando que eu tô presa? Jogos de azar. Você tá me prendendo por causa de jogo de azar? É, estou te prendendo por jogo de azar. Pega essa mulher, faz a prisão dessa. Seu documento tá aí, dona. Não, meu documento tá aqui. Não, não ando com o documento. Não, então não é possível te identificar. Não. Então, beleza, vou conduzir a senhora presa, porque não tem como fazer só TCO, você tá sem documento, não sei quem que eu sei. Pode conduzir presa. Prendi essa mulher. O fato das pessoas, de você chegar no centro de Belo Horizonte, ter mais jogo de bicho do que rato, e olha que no centro de BH tem muito rato, hein? Tem mais jogo de bicho do que rato no centro de BH. O fato de todo mundo aceitar como comum e entender como comum o jogo de bicho modifica a lei? Não modifica. Não modifica. Somente lei modifica outra lei. Você fez essa prisão, você está 100% certo. Porque a lei está lá. Está promulgada, publicada, está vigente, está válida, é exigível das pessoas. Você está certo. Somente lei modifica outra lei. A lei não foi revogada, então ela está válida. Eu só tenho fim da vigência de uma lei quando tem uma modificação por outra lei.
Quer outro exemplo? Lá no Código Penal Militar, a gente tem lá, se não me engano, no artigo 50 do Código Penal Militar, está lá escrito assim, a gente tem lá na Constituição Federal, especificado lá, a gente aprende isso, isso é básico, né? Que no Brasil, a minoridade penal cessa aos 18 anos. Então, quem tem 18 anos passa a responder penalmente por suas ações, por seus crimes, Então, maioridade penal no Brasil é 18 anos, ou seja, você só pode cometer crime se você tiver 18 anos. Se você não tem 18 anos, você comete qualquer coisa, menos crime, tecnicamente falando. Aí eu vou lá no artigo 50, salvo engano, 50 a 53 do Código Penal Militar, e lá fala que dentro, né, da estrutura lá e tal, se o indivíduo com 16 anos já tiver capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ele pode responder penalmente dentro do Código Penal Militar. Aí eu pergunto para você, você leu lá no Código Penal Militar e está falando lá com todas as letras, está escrito lá muito claramente que se o indivíduo tendo 16 anos de idade e compreender o caráter ilícito daquilo que ele está fazendo, ele pode ser responsabilizado penalmente. E aí você tem uma Constituição Federal que vai te falar que só pode responder penalmente quem tem 18 anos de idade. Uai, mas por que eu tenho uma Constituição Federal que é a lei máxima do meu país e lá no Código Penal Militar está falando outra coisa? Por que não mudaram o Código Penal Militar? Porque não teve, após a Constituição Federal de 88, uma lei modificando esse instituto do Código Penal Militar. Não teve uma lei modificando esse instituto do Código Penal Militar. Peraí, Fenícia, mas em 2017 teve uma lei que modificou o Código Penal Militar. Em 2017, teve uma lei que aumentou a competência, ampliou a aplicabilidade do Código Penal Militar. Antes, somente o militar só poderia praticar crimes que estavam previstos dentro do Código Penal Militar. Né? Só era crime militar que está previsto no Código Penal Militar. Mas com a mudança de 2017, que na verdade deveria ter ocorrido lá em 2014 com a Copa, que foi feita em 2017, abarcou-se, aumentou-se o rol de crimes militares. Então, a princípio, em tese, qualquer crime pode ser crime militar. E por que quando eles modificaram o Código Penal Militar, eles não modificaram isso? Não modificaram porque eles não quiseram modificar. Porque a lei que foi feita para modificar esse instituto do Código Penal Militar foi só para aquele instituto. Eu não posso, somente lei modifica outra lei. Ok? Somente lei modifica outra lei. E aí eu tenho alguns institutos que devem ser considerados aqui. Primeiro, me perguntam muito isso, né? Fenícia, uma lei é inconstitucional. Eu tenho uma lei inconstitucional. E aí, o tribunal, o STF, por exemplo, entende que essa lei é inconstitucional. Ou seja, essa lei perdeu a constitucionalidade e não será aplicada. Esse entendimento do STF dá o fim da vigência da lei? Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Guardem isso. Isso é bizuzaço de prova. Somente lei modifica outra lei. Ah, mas o STF, que é o guardião das leis, que é o guardião da Constituição, falou que eu não posso mais aplicar essa lei porque ela é inconstitucional. Acabou a vigência dela? Em termos práticos, sim. Mas em termos técnicos, não. Por que não em termos técnicos? Porque somente lei pode revogar outra lei. Tá bom? Somente lei pode revogar outra lei. E aí, quando eu falo nessa questão de modificação, de revogação da lei, de modificação da lei, eu preciso ter vários institutos em mente para eu não perder o meu raciocínio. Então, eu vou relembrar. A LINDB é a minha lei guia, tá? A LINDB é a minha lei guia, é minha lei de sobredireito. Uma lei promulgada significa que a lei existe. Uma lei publicada significa que ela tem validade. Uma lei com vigência, né, tanto no tempo quanto no espaço, significa que eu posso exigir que as pessoas cumpram essa lei. Né? A vigência tem a ver com quando eu posso cobrar a aplicação desta lei. A questão da vigência, geralmente, ela vem na própria lei. É a lei que vai me especificar qual que é o período de vacância,
né? Ou de vacatio legis, ou seja, o período em que aquela lei está ali para que as pessoas conheçam aquela lei, para que eu possa cobrar a aplicabilidade dessa lei diante das pessoas, tá? Quando a lei for omissa, quando não tiver lá no próprio texto legal, o tempo previsto para essa cobrança, para essa vigência, né? Quando não vem especificado o tempo de vacância, esse tempo será no Brasil de 45 dias e no exterior de 3 meses. E aí, é que é diferente de 90 dias, que é diferente de 1 mês e meio, ok? Eu já sei que somente lei pode modificar outra lei, e aí eu vou começar a falar da questão da vigência. Guardem essa informação aqui. A questão da vigência, tá? A questão da vigência aqui é uma régua, tá? Vamos pensar que isso aqui é a vigência, tá? Vou colocar aqui, ó, a vigência aqui é uma régua, tá bom? Vamos pensar que isso aqui é a vigência, tá? A vigência é uma régua. É uma régua, tá? Aqui, ó. A vigência é uma régua que vai começar aqui, ok? Não pode deixar esse trem torto, não. E vai terminar aqui, beleza? Isso é a vigência de uma norma. Se na vigência de uma norma fala assim, ó, essa lei aqui vai ter a vigência de, vamos pensar aqui na vigência dessa lei aqui, de 1 ano. 1 ano de vigência. Então, essa lei aqui terá 1 ano de vigência. Ponto. Vamos pensar, né? Então, vamos pensar aqui que essa lei tem 1 ano de vigência. Foi o que aconteceu com o nosso Código Civil de 2002. Tá? O Código Civil de... Deixa eu desenhar aqui. O nosso Código Civil aqui de 2000... a gente tinha o Código Civil de 1916, aliás, 1916, tá? E nós tivemos aqui o Código Civil de 2002. 2002. Beleza? O Código Civil de 1916 foi revogado para que começasse a valer o Código Civil de 2002. Só que a lei que criou o Código Civil de 2002, aliás, eu vou colocar aqui esse 2016. Espera aí. 1 ano de vigência. Eu tinha o 2016 aqui, beleza? Surgiu aqui a nova lei, que é o Código Civil de 2002. Porém, esse Código Civil de 2002 só teria, dentro da própria lei colocou, esta lei entra em vigência 1 ano após sua aplicação. Então, somente após 1 ano, ou seja, aqui em 2003, eu poderia exigir o Código Civil de 2002. Até aí tranquilo, né? Isso é uma régua. Imagina comigo. Quando que se dá, né, o início da vigência de uma norma antes que ela comece? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer a questão de modificação de uma norma antes que ela comece a surtir efeitos? Exemplo, foi o que aconteceu nesse caso aqui. Eu fiz o Código Civil de 2002 e durante esse 1 ano que foi dado para que as pessoas se acostumassem com o novo Código Civil, para que eu passasse a cobrar o Código Civil lei. Eu olhei para aquele Código Civil e falei assim, meu Deus, que merda que é essa que eu fiz aqui nesse meio aqui? Olha que merda que eu fiz aqui. Inclusive foi relacionado a uma questão tributária lá do Código Civil. Exatamente, correção de lei. Correção de lei. Foi uma merda que eu disse assim, meu Deus, que merda que é essa que eu fiz aqui na lei? Jesus Cristo, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso aqui? E durante esse período aqui de vacácio legis, de vacância, o legislador percebeu que ele tinha que mudar isso aqui. Ele percebeu que tinha que fazer essa alteração aqui. E ele foi lá no Código Civil e
modificou o Código Civil antes mesmo dele começar a ter vigência. Ele estava em vacatio legis, ele percebeu um erro cometido, ele resolveu fazer uma correção da lei antes do início da vigência dela, e ele fez essa correção. Outra informação importante aqui para os senhores, tá? Outra informação que é importante para os senhores. Aqui, ó. Modificação de lei considera-se lei nova. Modificação de lei considera-se lei nova. Isso é importante. Modificação de lei considera-se lei nova. Por que eu falei assim para vocês lembrarem da régua? A régua aqui, ela tem mais ou menos 10 centímetros. Confere? Essa régua aqui tem mais ou menos 10 centímetros aqui. Se eu faço, vamos supor que tem aqui um mês que houve alteração aqui. Com um mês, houve alteração aqui da lei. Essa régua aqui, ó, ela vai ter esses mesmos 10 centímetros daqui para frente. Vou fazer um desenho aqui para ver se fica mais fácil dos senhores compreenderem. Se é um ano a partir da publicação, e quando eu coloco que modificação de lei considera-se lei nova, significa dizer que se era para, por exemplo, janeiro de 2016 houve a publicação, colocou-se na publicação que a lei passaria a ter vigência um ano após publicada, com um mês houve uma alteração, uma modificação dessa lei antes que ela tivesse vigência. Então, quando que, de fato, eu terei a vigência dessa lei? Era para ocorrer aqui em janeiro de 2003, mas vai ocorrer em fevereiro de 2003, porque houve uma modificação um mês depois. Ok? Modificação de lei considera-se lei nova. A lei estava falando que entra em vigor, né, um ano após publicada, então houve essa modificação aqui. Então, a partir daqui, eu contabilizo um ano. A não ser que a própria modificação da lei coloque. Essa lei entrará, essa alteração entrará em vigor na data prevista X, ou na data daqui a 11 meses, por exemplo. A não ser que o próprio legislador coloque, mas a regra é modificação de lei, considera-se lei nova. Deu para entender isso aqui? Alguém não entendeu isso aqui? Alguém não entendeu isso aqui? Então, repetindo. Correção durante vacância de lei começa a ocorrer da data da mudança. Ou seja, a régua, o tamanho da régua aqui, que pode ser de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não modifica, tá? A regra não muda. Ou seja, resumindo, tá? Resumindo, para ficar ainda mais fácil, deixa eu escrever aqui, ó. Ou seja, conta-se novo prazo no caso de modificação de lei antes de sua vigência. Beleza? Vamos ver as perguntas aqui. A vacatio legis conta da data da correção. Exatamente. A vacatio legis conta da data da correção. Beleza? Só desenhar aqui para vocês não esquecerem desse ponto. Isso aqui é muito importante. Fechou? Tranquilo até aí, né? Beleza. Isso aqui é mudança antes do período de vacácio. Se eu quiser fazer aqui uma modificação, então aqui ó, em 2003 aqui, já houve a mudança, já está valendo aqui em fevereiro de 2003, já está valendo o novo Código Civil. Se eu quiser mudar qualquer coisa do Código Civil a partir disso daqui, se eu quiser mudar qualquer coisa do Código Civil a partir disso daqui, o que vai acontecer? Somente lei modifica outra lei. Eu terei que fazer outra lei para modificar esse ponto aqui especificamente. Ok? Quando que eu tenho o fim da vigência de uma lei? Quando essa lei é modificada,
modificada por outra lei, por exemplo. Vou trazer o exemplo aqui para vocês do nosso Código Penal Militar, por exemplo. O nosso Código Penal Militar ele foi modificado em 2017. Então, aqueles institutos que eu tinha lá no artigo 9º, eles foram modificados em 2017. Então, eles perderam aquela vigência em 2017. O nosso Código Penal Militar foi revogado? Não. Parte dele foi. E eu vou explicar para vocês como é que se dá esse instituto aqui da revogação parcial. Seria em qualquer data dentro desse ano? Sim. Se faltando um mês aqui para acabar, para começar a ter a vigência do Código Civil aqui, fizerem a modificação e não colocarem, né, dentro do próprio texto, que essa modificação passa a valer junto com o tempo previsto na lei tal. Se eles forem omissos, a partir daqui começa a contabilizar um ano. A regra é, mantenha a mesma régua, a não ser que o próprio legislador coloque esse ponto. Beleza? Ok. Se houver uma mudança aqui, ó, tá? Se eu tenho uma mudança aqui, eu vou precisar de outra lei, ou seja, eu preciso de outra lei para modificar isso aqui, um outro período de vacância, um outro período de vacatio legis, ou nenhum período, se eles entenderem que é uma modificação sutil, que é uma modificação que não altera tantas coisas. Por exemplo, no Estatuto dos Militares de Minas Gerais, esse ano, houve uma alteração lá em julho. Por exemplo, o período de licença paternidade para os militares do Estado de Minas Gerais passa a ser de 21 dias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, se o militar teve um filho lá, um dia após a modificação da lei, ele faz jus aos 21 dias. Ok? Faz jus normalmente aos 21 dias de licença paternidade, porque a modificação teve vigência na data de sua publicação. Beleza? Outro ponto. Após a vacância, aqui, ó, eu coloco aqui, vou escrever para vocês, aqui, lei nova. Sempre. Lei nova. Ok? Então, pensem que esse desenho aqui esquisito que eu fiz aqui é uma linha do tempo. Beleza? Outro ponto aqui. Deixa eu limpar toda essa conversa aqui. Dúvidas com relação a isso aqui? Que eu vou passar para o próximo ponto. Com relação a isso aqui, tem dúvida? Vou para o próximo ponto. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui sem seguir a lei, porque eu acho que isso fica mais didático. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai rever a lei e aí eu vou apontar item por item aqui para a gente ver que a gente já viu isso, que aí fica mais fácil. Vocês precisam entender isso aqui. Entendeu isso aqui? Na hora que lê a lei, você fala assim, agora eu entendi o que estava falando, que eu não estava entendendo de jeito nenhum. Agora eu entendi. Beleza? Então, vou limpar. Vamos lá. A regra da lei é, eu tenho um princípio aqui que chama princípio da continuidade. Esse princípio da continuidade vai me falar que, em regra, tá? Ou seja, espera-se que a lei seja infinita. Por que eu posso falar, dentro do princípio da continuidade, que espera-se que a lei seja infinita? Por que eu posso falar isso? Porque, a princípio, a lei vai surtir efeitos, ela vai gerar efeitos, ela vai ter vigência, até que exista uma outra lei que a modifique ou a revogue. Padrão, princípio da continuidade. Então, espera-se que a lei seja infinita. Porém, a lei não é infinita. Eu não posso ter uma lei infinita, até porque a sociedade vai mudando e as coisas vão mudando. Então, quando eu tenho uma modificação da lei, seja, né, total ou parcial, eu tenho dois institutos aqui. Eu tenho o instituto da revogação, tá? Vou ter o instituto aqui da revogação. Ó, vou ter o instituto da revogação. Ó, a revogação, o que é a revogação? Revogação. Revogação é quando uma lei deixa de ter
vigência. Tá? A revogação, ela pode ocorrer de duas formas. Tá? Revogação pode ocorrer de duas formas aqui. Então, a revogação pode ocorrer pela derrogação ou pela abrogação. Ok? Então, a revogação pode ocorrer pela derrogação ou pela abrogação. O que é a derrogação? O que é a derrogação? É de parte. Derrogação de parte. Ela é parcial. Ela é parcial. Tá? De parte, ela é parcial. Então, vou colocar aqui. Parcial, ou seja, de parte da lei. Parcial, ou seja, de parte da lei. Beleza? E a abrogação é a mudança. A abrogação é a mudança total. Tá? A abrogação é a mudança total. Lembra lá da abolição da escravatura. Aboliu, abolição da escravatura, ou seja, aboliu totalmente a escravatura. Então, total, aboliu totalmente. Total, aboliu, tá? Total, aboliu, ou seja, a lei deixou de existir, tá? Isso, derrogação, uma parte dela. Derrogação parcial, de parte da lei. A abrogação, aboliu, é total. Então, vamos pensar aqui, no caso do Código Civil. Lá no Código Civil de 1916, qual o instituto que ocorreu aqui? Houve a derrogação ou houve a abrogação? Qual o instituto que eu tinha aqui no Código Civil de 1916? Eu tive o instituto da abrogação, porque aboliu totalmente o antigo Código Civil de 1916. No caso que eu comentei com os senhores aqui, do Código Penal Militar, que teve a modificação lá em 2017, do Estatuto dos Militares de Minas Gerais, tá? Eu tive uma derrogação. Parte da lei foi revogada. Parte da lei foi revogada para dar lugar a uma outra alteração. Beleza? Só que existe um outro instituto, eu tenho uma exceção a isso aqui, tá? Exceção, salvo leis temporárias. Leis temporárias. As leis temporárias, elas têm um modo específico, tá? No caso das leis temporárias, não existe essa questão de revogação, derrogação, abrogação. Por quê? Qual que é a lógica das leis temporárias? A lei temporária é uma lei que tem data para começar e data para terminar. Pode ser uma lei temporária por um motivo a termo pré-definido ou por um motivo a termo não pré-definido, tá? Leis temporárias, vou dar um exemplo aqui de uma lei temporária. A regra é princípio da continuidade. Essa é a regra, tá? Princípio da continuidade aqui é a regra, tá? Vou até colocar aqui, é a regra, tá? Então, o princípio da continuidade é a regra. Espera-se que a lei seja infinita, a não ser que eu tenha uma revogação, que pode ser derrogação ou abrogação. Salvo no caso de leis temporárias. O que acontece aqui com as leis temporárias? O Pedrão que deu o exemplo aqui, ó. Lei Geral da Copa. Uma lei temporária. Então, a regra é o princípio da continuidade. Eu fiz uma lei para que ela continue surtindo efeitos, continue produzindo vigência, efeitos, validade, tá? Até que a outra modifique ou revogue, salvo no caso de leis temporárias. Que a lei temporária, ela vai ter um tempo para produzir efeito, tá? A lei temporária, ela tem data para começar e ela tem data para terminar. O exemplo que o colega deu aqui é a Lei Geral da Copa. A lei temporária, ela não se submete ao princípio da continuidade, porque ela não vai continuar.
Porque ela foi feita para vigorar, para ter vigência durante o período pelo qual ela foi criada. A Lei Geral da Copa é um exemplo clássico, extremamente recente para a gente aqui. A Lei Geral da Copa, ela nasceu com a Copa e morreu com o fim da Copa. Eu tinha um momento em que ela deixaria de produzir efeitos. No caso das leis temporárias, eu tenho uma exceção ao princípio da continuidade e eu tenho uma exceção àquele princípio lá, somente lei revoga lei. Mas nem tão exceção assim, porque a própria lei temporária já coloca no bojo dela. Essa lei cessará seus efeitos na data tal, ou quando finalizar a Copa, ou no dia tal, tá? Ou em tempo tal. Então, é a própria lei que coloca qual que é o fim dela, tá? Então, leis temporárias, elas têm a data de começar a produzir vigência e tem a data de encerrar a produção de sua vigência. Geralmente, em seu próprio texto legal. Mas aí, que não tem princípio da continuidade, ela não pode ser revogada. Uma lei temporária, enquanto ela está ali produzindo efeitos, ela pode ser modificada sim. Enquanto ela está produzindo efeitos, ela pode ser modificada sim, porque ela está produzindo efeitos. Mas depois que ela depois que cessou ali o tempo dela ali, aí não há que se falar em modificação, não. Se tiver uma nova lei que modifica uma lei temporária, eu falo assim, não. Exemplo, a lei temporária estava prevista para ter vigência até 23/1 de 2023. Mas houve uma necessidade específica que ela vai precisar produzir efeitos até 2024. Basta que seja feita uma nova lei, alterando essa lei aqui, para que ela continue tendo efeitos até essa data. Então, ela continuará sendo uma lei temporária com a data pré-especificada, a gente chama de termo pré-determinado. Beleza? Ok? Tranquilo até aqui, senhores? Tranquilo até aqui? Outro ponto aqui, ó, que a gente precisa trabalhar. Contagem de prazo. Contagem de prazo. Como que eu conto esses prazos aí de leis? Eu falo assim, daqui 1 mês, daqui 10 dias, 20 dias, 1 ano. Como é que funciona isso aí? É muito simples isso aqui, tá, gente? Tem gente que confunde isso aqui, porque, assim, eu falo que a pessoa quando confunde isso aqui é a própria lei de Darwin, né? O mais forte vai sobrevivendo, o mais fraco vai ficando para trás. Isso aqui é bem simples. Ó, vamos pensar aqui, né, do prazo, que é o prazo de vigência. A lei coloca assim, a lei terá, conta-se, né, o dia do início, está escrito lá assim, ó, conta-se o dia do início e o dia do fim. E a vigência começará no dia imediatamente posterior. É muito tranquilo, gente. Vocês estão fazendo aula de raciocínio lógico aí, até para fazer um link aqui com isso aqui. Conta-se o dia do início e conta-se o dia do fim. E a lei passa a ter vigência no dia imediatamente posterior. Está escrito isso lá na lei. Como é que funciona esse prazo de vigência aqui? Vamos pensar aqui que a lei foi publicada no dia 10 de março. Beleza? Vamos pensar que a lei foi publicada no dia 10 de março. E aí, no próprio dia 10 de março, período de vacância lá, colocou-se a vacância dela, ó, vacância de mais 10 dias. Foi publicado dia 10 de março, colocou-se a vacância de 10 dias. Vamos lá. Março. Março é um mês super tranquilo. Pode cair isso lá na minha prova do concurso da PM? Pode. Pode. Vai cobrar de você saber entender essa questão do prazo. Eles não vão cobrar de você. Não vai colocar um Ctrl+C, Ctrl+V na prova assim. Conta-se o dia do começo, conta-se o dia do fim e a lei passa a ter vigência no dia imediatamente posterior. Não, eles vão pedir para você fazer uma continha, por exemplo. Aí coloca aqui, ó. A lei foi publicada, foi promulgada e publicada no dia 10 de março e a vacância é de 10 dias. Aí pergunta-se, quando que a lei passa a ter efeitos? Quando que eu posso cobrar essa lei? Só de olhar aqui, você já sabe. Só de olhar para os números aqui, você já sabe quanto que vai ser cobrada a lei.
Só que a gente quer fazer um negócio aqui para ficar muito, 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 muito autoexplicativo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí vamos colocar aqui, ó, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza? Aqui são os dias. Conta-se o dia do começo. Então, foi publicado dia 10 de março, então eu contabilizo aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a vacância é de 10 dias. Ó, conta-se o dia do início e conta-se o dia do fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando que começa a ter vigência essa lei aqui que eu pensei aqui? No dia 20. Então, só de olhar aqui, às vezes você nem precisa fazer a conta lá no dia da sua prova, tá? Às vezes, só de olhar aqui, você já consegue matar isso aqui. Eles vão colocar lá dia 19, dia 21, né? E vão colocar um idiota lá, dia 18 ou dia 22, só para te confundir. Ah, Fenice, se perguntar no mês de fevereiro ou no mês bissexto, eles não vão perguntar isso. Se perguntar, eles vão deixar claro também que você não tem que entender de mapa, de meses do ano. Mas saiba que fevereiro é 28 dias, a não ser que seja no bissexto tem 29. Mas eu coloquei aqui março, que é mais tranquilo. Beleza? Então, prazo de vigência, a contagem é dessa forma aqui. Beleza? Teve dúvidas? Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Dúvidas em relação a isso aqui? Começa, ó, lembra, conta-se o primeiro dia, o último, mas começa a ter vigência no dia imediatamente posterior. Ok? Então, aqui, ó, 10 mais 10, 20. Né? Se for 30 dias, né? 30 dias é diferente de um mês. Se colocar lá assim, um mês. Foi publicado dia, sei lá, dia 10 de março. Ah, essa lei tem vacácio de um mês. Um mês. Aí eu não olho dias. Se é 10 de março, no dia 10 de abril, faz um mês certinho. Então, no dia 11, que é o dia imediatamente posterior, que começa a valer. Se forem dias corridos, aí eu tenho que contabilizar aqui os dias. Por exemplo, 45 dias, caso a lei seja omissa. Aí eu realmente vou precisar contabilizar. Beleza? Tranquilo? Ok? E se for no exterior? Se for no exterior, aqui, essa norma aqui, tá? For em outro país, no exterior. 3 meses. Beleza? Então, 10 de março, 10 de abril, maio, junho, 11 de junho. Fechou? Então, acho que essa questão do prazo de vigência aqui deu bom. Outro ponto aqui que a gente precisa lembrar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa nessa parte aqui. Preparar, revolta. Tá. Outro ponto que eles costumam cobrar em prova, tá? São 2 institutos aqui. São 2 institutos que a gente precisa lembrar. Ó, a revogação, ela pode ser total ou parcial. Total, abrogação, parcial, de parte, derrogação. A revogação, ela também pode ser, que é o revogação. Vamos falar do instituto aqui da revogação. A revogação, ela pode ser tácita, ou expressa. Revogação pode ser tácita ou expressa. Vou colocar aqui os dois aqui para os senhores. Revogação pode ser tácita, que é a mais difícil de entender, ou expressa. A revogação será tácita, tá? Quando ela estiver implícita, tá? Vou colocar aqui, ó, implícita. Implícita significa, essa lógica de implícita aqui, vai na ideia de que a lei nova, tá?
surgiu uma lei nova incompatível, ou que regula inteiramente o assunto anterior. Ok? Isso aqui é a revogação tácita. Beleza? Deixa eu ver se vai... beleza. Tá? Nossa, que saiu tudo aqui. Mas deu para entender, né? E a expressa aqui, ó. A expressa, tá? Ela é escrita, tá? Ela vem escrita, tá? Ela é explícita, tá? Ela é explícita. Para vocês entenderem. Quando eu coloco lá o novo Código Civil, aí eu coloco assim, ó. Vamos pensar no outro, que vocês, né, quem estudou para os concursos anteriores aí, quem estudou para concurso de polícia, sabe muito bem. Nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade, ela revogou, né, ela abrogou a antiga lei 4898, que era a antiga lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade revogou de forma de abrogação, ou seja, revogou totalmente a antiga lei 4898, tá? E ela revogou de forma expressa, tá? A antiga lei 4898. Ela colocou assim, ó, essa fica revogada a lei 4898. Se você olhar lá no finalzinho da nova lei de abuso de autoridade, está escrito lá, fica revogada a lei 4898. O que é a revogação tácita? A revogação tácita é quando surge uma nova lei, tá? Quando surge uma nova lei que trata inteiramente, que regula inteiramente o assunto anterior, ou que surge uma lei nova totalmente incompatível. Por exemplo, eu tenho uma lei que trata da forma que será, da forma de fabricação das cadeirinhas que vão ser colocadas nos veículos automotores. E aí surge uma nova lei que regula inteiramente esse assunto. Então, surgindo uma nova lei que regula inteiramente esse novo assunto, eu posso dizer que houve uma revogação tácita, ela é implícita. Ora, se eu tinha uma lei que tratava disso, mas surgiu uma nova lei que trata inteiramente sobre esse assunto, eu tenho uma revogação tácita. Mas quando eu abrir lá, por exemplo, sei lá, o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter aquela norma lá, que é a norma que foi revogada tacitamente? Sim. Porque eu só posso tirar ela do ordenamento se surgir uma outra lei falando que ela deve sair dali. Ela perdeu, entre aspas, a sua aplicabilidade, porque surgiu uma nova lei que regula inteiramente aquele assunto. Ou pode surgir uma lei que é incompatível com ela, uma lei mais nova que é totalmente incompatível com ela. Olha, surgiu, por exemplo, o Código Penal Militar, lá no artigo 50, está falando, um indivíduo com 16 anos, ele pode responder pela mente, pelos seus atos, se tiver capacidade de entendimento do fato. Ora, isso é lá do Código Penal, lá na década de 60, lá no período ditatorial. Eu tenho aqui uma Constituição Federal de 1988, ou seja, uma nova lei de hierarquia superior, que é incompatível com a anterior. Então, eu posso dizer que houve uma revogação tácita, e posso falar que foi uma revogação, uma derrogação, porque de parte, uma derrogação tácita do artigo 50, porque a Constituição, que é uma lei nova, é incompatível com ela. Mas por que o artigo 50 ainda está lá no Código Penal Militar? Porque não surgiu uma nova lei retirando e tirando ele do ordenamento, né? Então, somente lei pode modificar outra lei. Se a nova lei não modificou de forma expressa, entende-se que houve uma modificação tácita. Beleza? Show? O último ponto que eu gostaria de tratar com vocês, por exemplo, né, sobre isso ainda. Fenícia, mas quando eu tenho uma Constituição Federal que fala que a maioridade penal com 18 anos, inclusive isso já foi cobrado em algumas questões. Exemplo, declaração de inconstitucionalidade revoga a lei, ou seja,
a própria Constituição dizendo que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, revoga o artigo 50 do Código Penal Militar? Não, não revoga. Declaração de inconstitucionalidade revoga a lei? Não. O que revoga a lei? Somente lei revoga a lei. Mas eu não poderia ter na LINDB aqui, falando, olha, se surgiu uma lei nova, de hierarquia igual ou superior, né? Ou se houver uma declaração de inconstitucionalidade, haverá a revogação da lei anterior. A LINDB poderia colocar isso? Poderia. Só que eu tenho que lembrar que a LINDB é lá de 1942. 1942 não tinha Constituição no Brasil, uma Constituição extremamente frágil, fraca, nem se falava em controles de constitucionalidade. O legislador da LINDB, lá em 42, nem pensou em controle de constitucionalidade. Okay? Nem pensou em garantir direitos. A LINDB é antes de Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? É antes de direitos fundamentais, de forma como a gente vê hoje. Então, a gente tem que entender até o marco histórico do contexto dessa legislação. Beleza? Então, declaração de inconstitucionalidade, incompatibilidade constitucional, não revoga a lei. Somente lei revoga lei, tá? E o último ponto que eu gostaria de tratar com vocês hoje, tá? Porque no nosso próximo encontro a gente vai terminar a LINDB. Isso aqui já vai clarear a LINDB demais na hora que vocês estiverem estudando, principalmente a parte inicial, que é o que cai efetivamente na prova, é o Instituto da Repristinação. É o Instituto da Repristinação. Vou colocar aqui a minha linha do tempo, ok? Isso aqui é a minha linha do tempo, fechou? Isso aqui é a minha linha do tempo. Vamos pensar que eu tenho aqui uma lei, tá? Eu tenho uma lei aqui, vamos pensar aqui, deixa eu fazer isso aqui. Eu tenho aqui o Código Civil de 1916. Vamos pensar aqui diferente? Vamos trazer para algo mais no nosso contexto? Eu tenho aqui a Lei 4898, tá? A antiga Lei de Abuso de Autoridade. E aí, eu tenho aqui, em 2019, vamos pensar aqui, que eu tenho em 2019. Aqui em 2019, eu tenho a nova Lei de Abuso de Autoridade, é 13 alguma coisa. Não vou lembrar o número dela, é 13 alguma coisa. Nova Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? É 13 alguma coisa, não vou lembrar o número dela certinho aqui. Então, eu tinha a Lei 4898, né? 4898. Deixa eu desfazer isso aqui. É 4898. Não, estava certo. Lei 4898. Estava certo. Eu panguei aqui. Mas tá bom. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? E eu tenho aqui a nova Lei de Abuso de Autoridade. Nova Lei de Abuso de Autoridade. Estava 45. É 13.869. É 13. É a 13.869. É isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Beleza. Então, eu tenho a antiga Lei de Abuso de Autoridade, eu tenho a nova Lei de Abuso de Autoridade. Aí, vamos pensar aqui agora, que eu estou aqui em 2023. Vamos pensar aqui agora que eu estou aqui em 2023. Estou aqui em 2023. E aí, eu vou querer criar a lei, sei lá, como é que tá? A lei 14.500 para regular a questão da abuso de autoridade. Por quê? Não, aqui. Eu tinha a lei 4898 que tratava basicamente de autoridade policial fazendo merda. A nova lei de abuso de autoridade, nossa, é uma lei muito frágil. É uma lei que não tem pena só tem pena de detenção. São penas muito frágeis. É uma lei que não tem prisão, a gente não tem reclusão nessa lei. É uma lei... Pergunta aqui, a repristinação não terá efeito automático em nenhuma hipótese? Nenhuma hipótese. Vou explicar isso aqui. Então, essa lei aqui, a nova lei de abuso de autoridade, ficou uma lei muito ruim. Essa nova lei de abuso de autoridade, você tá doido? Ficou ruim demais essa lei aqui. Essa lei aqui ficou uma bosta. Uma bosta essa lei. Eu
Eu vou criar uma nova lei aqui, eu vou criar a lei 14.500, que vai tratar da nova lei de abuso de autoridade. Só que o que eu quero? Como essa nova lei de abuso de autoridade, eu não gostei dela, e eu entendo que a 4898 que era boa mesmo, que era padrão mesmo que prestava, porque eu já sei, somente lei revoga lei. Aí o que eu faço? Opa, somente lei revoga lei. Então, o que eu faço? Eu faço uma lei 14.500 para revogar essa nova lei de abuso de autoridade. Quando eu crio essa nova lei aqui para revogar essa lei 13.869, a lei de abuso de autoridade, acho que é esse o número dela mesmo, tá? Automaticamente, a 4898 volta a surtir efeitos? Automaticamente, a 4898 volta a surtir efeitos? Perguntas. Sim ou não? Não! Não! Não volta a surtir efeitos. Porque isso aqui é o que nós chamamos de repristinação. Repristinação. Aí você lê lá no texto da Lindbe, quando a lei revogadora é revogada por outra lei, esta lei, aí você lê que é três, não entendi nada. O que é a repristinação? O que é o Instituto da Repristinação? A gente está em época de Semana Santa, né? Aquela coisa toda. Para vocês entenderem o que é repristinação aqui, guardem esse bizu aqui. Repristinação é igual ressurreição. Repristinação é a mesma coisa de ressurreição. O que é isso? Eu tinha uma lei que foi morta, foi assassinada por uma nova lei, e essa nova lei foi também assassinada por uma outra. Então, esta lei, o que é a repristinação? É uma lei que já estava morta, ressuscitar. Ressurreição. Ressurreição. A regra é, não deve ser... A regra é, não pode haver... Vou até colocar aqui, o James até perguntou, vou colocar aqui um bizuzinho aqui, ó. A repristinação nunca será automática. Ou seja, ela só poderá ser expressa. Aqui é importante, bizuzinho, guardem, não esqueça isso não, que isso aqui é muito, 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 muito importante. A repristinação nunca será automática, ou seja, ela só poderá ser expressa. O que significa? Significa dizer que o que é a repristinação? Eu tenho uma lei que foi revogada, eu tenho uma lei A que foi revogada pela lei B e surgiu a lei C que revogou a lei revogadora aqui, ó. Ou seja, que revogou a lei B. Vou falar devagar. Eu tenho a lei A que foi revogada pela lei B e surgiu a lei C que revogou a lei B, que, na verdade, é a revogadora da lei A, ok? Significa dizer que, se eu não gostei dessa nova lei de abuso de autoridade, se eu criar uma outra lei para revogar essa nova lei aqui, automaticamente a 4898 volta a surtir efeito? Não, porque a repristinação nunca será automática. A repristinação nunca será automática. Nunca. Ok? Agora, se eu não gostei dessa nova lei de abuso de autoridade, que eu acho que a antiga é melhor, e eu quiser voltar à vida, trazer a vida de volta para 4898, eu posso? Posso. Desde que isso seja de forma expressa.
significa dizer que eu tenho a lei A, a lei B. A lei A foi revogada pela lei B. E a lei B foi revogada pela lei C. E a lei C colocou no texto dela: volta a ter vigência a lei 4898. Volta a ter vigência, fica revogada a lei 3869, volta a ter vigência a lei 4898. Ou seja, a repristinação nunca será automática. Ou seja, ela só poderá ser expressa. Então, perguntas de prova. É possível a repristinação no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, desde que de forma expressa. É possível a repristinação tácita? Não. É possível a repristinação de forma expressa, escrita? Sim. E quando que acontece repristinação? Gente, se você pensar, repristinação é ressurreição. Quantos casos de ressurreição que você conhece? Eu só conheço 2, que é Lázaro e Jesus. Lázaro? Acho que é Lázaro, né? Não sei. Eu tô precisando voltar para catequese. Mas eu sei que Jesus foi um que ressuscitou. Teve um outro aí também que eu não vou lembrar ele aqui agora. Os universitários vão me ajudar aí. Conhece nada. É Lázaro, tá? Então, eu só sei de 2. Nós estamos aí em 2023, eu só sei de 2 casos de ressurreição, que é Lázaro e Jesus Cristo. Então, repristinação é comum no nosso ordenamento jurídico? Não! No ordenamento jurídico brasileiro só existe um únicozinho caso de repristinação até hoje. Então, para que serve esse Instituto da Repristinação? Para você ler aquilo que está na LINDB e não entender nada que está aquilo ali, esquecer na prova. Fazer porcaria na prova, fazer cagada na prova. Beleza? Então, guardem isso. E outra coisa, não confundam repristinação com ultratividade da lei. O que é a ultratividade da lei? A lei, vou até colocar aqui o que é a ultratividade da lei. Vou colocar aqui para não ter erro. Ultratividade da lei. Lei produz efeitos mesmo estando revogada. Lei produz efeitos mesmo estando revogada. O que é esse caso aqui? O que é isso? Vocês já sabem também, né? Vocês já sabem também. Que é, por exemplo, lá no direito penal, eu tenho uma lei mais lex miffio, ou seja, uma lei pior, e surge uma nova lei que é melhor para o indivíduo. Ou eu tenho uma lei melhor e surge uma lei pior para o indivíduo. A gente está falando de ultratividade da lei, né? A possibilidade de retroatividade da lei ir e voltar no tempo. O que é a ultratividade? Por exemplo, eu sou amparado pela antiga lei aliás, o indivíduo foi preso lá com uma arma de uso restrito, que tinha a pena muito menor do que a pena atual, né, em razão do pacote de crime. Hoje, a pena para o crime de porte de arma de uso restrito é bem maior do que era antes do pacote de crime. Eu estou respondendo na pena menor. Por quê? Porque surgiu uma lex mirio, ou seja, uma lei pior. Essa lei pior não pode ser aplicada para mim. A lei só pode retroagir para beneficiar. Então, essa antiga lei de armas tem ultratividade para mim. Ou seja, ela está produzindo efeitos para mim, mesmo estando revogada, que é um instituto totalmente diferente da repristinação, que é outra coisa aqui. Eu tenho uma lei que foi revogada por outra lei e a lei revogadora foi revogada por nova lei. São os institutos totalmente diferentes. Beleza? Cuidado para não confundir, porque isso cai na prova e cai muito em prova, o pessoal viaja e sai do mundo e perde questão fácil por bobeira. Beleza? Perde questão fácil por bobeira aqui. Beleza, gente? Primeira parte aqui da LINDB. Tranquilo? Beleza? Vou disponibilizar para vocês. Nós vamos fazer um outro encontro para a gente ver tudo isso que eu expliquei para vocês direitinho aqui lá na LINDB. E a gente vai trabalhar os pontos que não caem tanto em prova
que são os pontos mais lá da parte do direito civil, propriamente dito, da parte do direito internacional. Beleza? No mais é isso. Dúvidas, me mandem uns directs lá. O pessoal da mentoria me manda as dúvidas aí por mensagem. Muito obrigado por estarem comigo nessa noite. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.